Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Na Rede Contodaro, esse canal que eu fiz aqui para a gente conversar sobre as principais equipes do futebol brasileiro, trazer análise dos principais jogos das equipes do futebol brasileiro. Vou trazer análise para vocês aqui dos jogos do final de semana, né? Jogos de sábado e também de domingo. Jogos bem interessantes, jogos que definiram aí a vida de algumas equipes no futebol dos estaduais, né? Que a gente teve aí pelo campeonato, esse Brasilzão nosso de meu Deus. Vamos começar então no sábado. Aliás, curta aí, comenta, compartilha. É sempre importante que você deixe sua opinião no vídeo, tá? Mesmo que ela seja concordando com o que eu vou dizer ou discordando, enfim, é sempre muito legal enriquecer esse debate, enriquecer esse bate-papo, porque eu estou dando a minha opinião e espero que você também dê a sua opinião sobre os jogos que aconteceram nesse final de semana. É um espaço democrático para todo mundo conversar. No sábado, abrindo o sábado de futebol, tivemos Cuiabá e Nova Mutum, o jogo pelo Campeonato Mato Grossense, que já está caminhando para sua reta final, né? O Cuiabá ficou no 2-2. Claro que esse jogo teve muitos aspectos externos, né? Esse jogo aconteceu depois do Cuiabá remarcar o seu jogo pela Copa do Brasil contra o Real Noroeste, onde o campo ficou completamente alagado, e o jogo que era para ter sido na quarta-feira aconteceu na quinta. Então ficou pouco tempo, né, de descanso para os jogadores titulares. Então entrou com o time reserva e o Cuiabá sofreu bastante para empatar esse jogo. O Cuiabá saiu na frente, é verdade, com o Luciano Gimenez, e aí Fabrício Luza e Matheus Gotenz fizeram os 2 gols da virada do Nova Mutum, e aí bem no finzinho já o Alisson empatou o jogo pro Dourado. Foi um jogo complicado, onde o Cuiabá soube sair muito bem, apesar do Nova Mutum ser um time bem frágil também, mas o Cuiabá conseguiu se recuperar e empatar esse duelo pelo Campeonato Mato Grossense, classifica, avança em segundo lugar para a próxima fase e vai acabar conhecendo seu rival aí nas próximas fases. Pelo Campeonato Paulista também tivemos um jogo no sábado, né? Tivemos 2 jogos, aliás, no sábado, que foi Red Bull, Bragantino e Ituano, na verdade Ituano e Bragantino na cidade de Itu. Cara, é impressionante que o Ituano não chegou nem perto de incomodar o Bragantino nesse jogo, né? O Massa Bruta conseguiu dominar muito bem, criar muitas oportunidades, mas é aquilo que eu já venho comentando há muito tempo, né? O Bragantino ele precisa começar a converter essas oportunidades que tem em gol. O time cria, o time envolve o adversário em diversos momentos da partida, mas não consegue converter, não consegue levar perigo nas finalizações. Isso foi comprovado nesse jogo novamente contra o Ituano e vai ter uma decisão muito importante no meio de semana. Amanhã, no caso, terça-feira. Esse jogo foi com o time reserva do Bragantino e o time reserva está jogando melhor do que o time titular, pelo menos nesses últimos jogos pelo Campeonato Paulista. O Bruninho fez o gol da vitória do Bragantino. Espero ver mais o Bruninho no time titular do Bragantino. É um grande jogador, gosto muito dele. Vamos ver como o Bragantino vai se portar contra a equipe do Águilas Douradas, né, nesse jogo dentro de casa. Na minha visão, vai vencer com muita tranquilidade. Também no sábado tivemos o confronto pelo Campeonato Carioca entre Audax e Botafogo. O Audax, que é o lanterna, ainda não venceu pelo Campeonato Carioca, e o Botafogo, que com certeza vai classificar, quer dizer, não sei, né? Tem ainda alguns jogos aí para jogar. Se eu não me engano, a 3 pontos do Vasco, que é o primeiro time dentro da zona de classificação, mas vai brigar até o final, pelo menos o Botafogo, por essa vaga no Campeonato Carioca. Diego Hernandes e Janderson fizeram os gols do Botafogo. E o Botafogo, cara, contra o lanterna do campeonato, eu acho que ficou até fácil a vida do Botafogo nesse jogo, para o Botafogo conseguir esses 3 pontos e se manter vivo aí na briga pela essa vaga no Campeonato Carioca, visto que o Vasco venceu também o seu jogo contra o Volta Redonda, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Também aconteceu no sábado esse jogo. Então esse 2-0 eu acho que era esperado, mas também foi bem para o Botafogo recuperar essa confiança até para o jogo de volta do Libertadores que vai jogar no meio de semana. Então foi boa a vitória, o Botafogo jogou bem, envolveu bem o Audax, não era tão difícil fazer isso, mas conseguiu e sai com esses 3 pontos importantes. No Campeonato Mineiro tivemos um empate no clássico entre América Mineiro e Atlético Mineiro. O América foi mortal na chance que teve, né? Foi um jogo muito equilibrado até. Se você for ver o primeiro tempo, foram chances para os 2 lados. O América teve bola na trave, o América levou perigo, até fez o gol no primeiro tempo, né, quase no finzinho com o Mateuzinho. E aí no segundo tempo eu senti o Atlético impondo mais o seu ritmo de jogo. Claro que tomando alguns sustos do América também, que acabou sendo punido inclusive no final do jogo com o gol do Rubens nos acréscimos, né, foi bem no finzinho mesmo. Mas acho que o empate estava de bom tamanho, as 2 equipes jogaram bem, apresentaram um bom futebol.
E esse empate está de bom tamanho para as duas equipes. Eu acho que premia muito bem o futebol apresentado pelas duas equipes. No Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 1-0, é mais um tropeço do Jaconeiro no Campeonato Estadual. Mas, cara, foi um jogo onde as principais chances foram de fora da área, né? Tanto o Juventude quanto o Brasil levaram muito perigo nas finalizações fora da área. Óbvio que é mais fácil os goleiros defenderem, mas tivemos muitas defesas bonitas dos goleiros. Foi um jogo truncado, foi um jogo brigado, foi um jogo ali, principalmente no setor de meio de campo, não deixando muito pisar na área, por isso o chute fora da área. Mas o Brasil foi melhor, né? Criou a principal oportunidade no segundo tempo, bem no finzinho com o Pedro Santos, e conseguiu fazer o seu gol da vitória. Se a gente fosse pontuar assim, levemente o Brasil foi melhor mesmo que o Juventude, que eu senti um pouco de dificuldade de criação. Talvez por conta do sistema defensivo do Brasil ter funcionado muito bem, ter fechado os espaços contra o Juventude. Então acho que esse ponto fica positivo para o Brasil, e o ponto negativo para o Juventude, que não soube lidar ali, ser um time híbrido, né, de se encontrar durante a partida ali, encontrar uma outra alternativa, não conseguiu fazer isso e sai derrotado do estádio do Chavante. Como eu falei, o Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Volta Redonda por 2-1, não foi no São Januário, foi no Espírito Santo. Zé Gabriel e Veguete fizeram os gols do Vascão e MV fez o gol do Volta Redonda. Cara, eu gosto de dizer que o Vasco foi o dono do primeiro tempo, né? Teve as principais oportunidades, fez até o gol com o Zé Gabriel nos acréscimos do primeiro tempo, mas no segundo tempo a partida ficou um pouco mais equilibrada, tanto que saiu um gol para cada também no segundo tempo ali, né? O MV acabou empatando por Volta Redonda, mas na sequência, 12 minutos depois, o Vasco tratou de fazer 2-1 e aí decretar sua vitória pro Vascão. Gostei do jogo do Vasco, para mim disparado talvez o melhor jogo do ano do Vasco, não sei, mas defensivamente me pecou pouco. E no setor ofensivo o time criou o suficiente, criou oportunidades, eu acho que só faltou mesmo converter. Se tivesse convertido pelo menos 2 chances no primeiro tempo, cara, já ia virar o intervalo com 3-0 no placar, e eu acho que a história seria completamente outra. Prefiro o Vasco desse jeito, que continue atacando, continue buscando o gol o tempo todo, do que talvez ter feito o gol com o Zé Gabriel e ter recuado. Gostei do Vasco nesse jogo no Espírito Santo. Na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1 de virada. É engraçado que, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, não vou acertar, 2020, o Palmeiras estreou o gramado sintético do Allianz Parque contra o Mirassol. E hoje, 3 anos depois, o Palmeiras recebe novamente o Mirassol na sua casa, não na sua casa, mas na Arena Barueri, por conta do gramado sintético. Ou seja, 3 anos se passaram aí no mínimo dessa estreia do gramado, ele não foi trocado, então a gente consegue ter essa noção de tempo aí entre Palmeiras e Mirassol e gramado do Allianz Parque, mas o Palmeiras precisou do gol do Mirassol do Rodrigo Ferreira logo no começo do jogo, inclusive foi a grande primeira chance do jogo, né? Numa bola de escanteio, o Rodrigo Ferreira conseguiu testar muito bem pro gol, e aí fez o primeiro gol do jogo, o único gol do Mirassol no caso. E aí o Palmeiras acordou para a partida, começou a pressionar um pouco mais. O Mirassol até teve algumas chances no primeiro e também no segundo tempo, mas o Palmeiras foi melhor. As chances que teve, converteu, tanto com o Aníbal Moreno quanto o Breno Lopes, e o pênalti do Veiga, que foi muito bem marcado, acho que é indiscutível a marcação do pênalti, e cobrou muito bem, conseguiu fazer o gol. Aí o 2-1 do gol da virada, inclusive, foi dos pés do Veiga, e o Breno no final do jogo, quase nos acréscimos, fez o terceiro gol, dando os números finais ao jogo. Boa vitória do Palmeiras, apesar de ainda não ter jogado tão bem quanto a gente espera do Palmeiras, mas foi um jogo onde o Palmeiras enfrentou uma equipe decente, uma equipe bem postada, uma equipe que joga bem, que é a equipe do Mirassol, que num gramado que ela está acostumada, que é um gramado de grama natural. Enfim, acho que foi um jogo interessante a gente acompanhar na Arena Barueri. Também no sábado tivemos um empate em 0-0 entre Joinville e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. A gente não vai abordar muita coisa, mas foi um jogo muito, muito sonolento. E isso eu quero destacar para vocês. Acho que desde o primeiro jogo que eu trouxe do Criciúma para vocês aqui da Recopa, da Recopa Catarinense, eu venho destacando que eu sinto o Criciúma um pouco sonolento, com dificuldade, com lentidão de criação. Isso talvez peque um pouco do Criciúma ao longo da temporada do Campeonato Brasileiro, enfim, até mesmo na Copa do Brasil, que vai disputar no meio de semana também. Acho que o Criciúma tem que arrumar isso, não com tanta urgência. Eu acho que usar o Campeonato Estadual para isso vai ser de bom tamanho.
mas talvez em começar a ter um foco maior nessa questão de criação, de envolver o adversário para não fazer feio no Campeonato Brasileiro. Né, o Criciúma é um dos favoritos a brigar para permanecer. Né? Eu sempre falo que quem sobe briga para permanecer por conta de receita, por conta de qualidade de elenco, enfim, várias coisas. E o Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense e não vou lembrar o outro, mas enfim, esses times, Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma e não, pô, vai ter, eu vou lembrar. E Juventude. São os times que eu coloco como favoritos, né, a brigar contra o rebaixamento. E aí eu acho que esses times têm que ter um foco maior nessa questão. E eu falo isso diretamente para você, torcedor também desses times. Não pensa que o seu time vai brigar por uma Libertadores. Cara, não vai. Eu acho que você tem que apoiar o seu time no que ele tem chances de brigar. Entendeu? Não adianta o torcedor do Criciúma, do Juventude, do Atlético Goianiense ficar chateado que perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Grêmio, perdeu pro... Enfim, esses times que vão provavelmente brigar pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é isso, tá? Só isso quero dizer isso. Então eu acho que o Criciúma se candidata cada vez mais a brigar e talvez até ser uma das equipes rebaixadas no Brasileirão. No domingo, o Cruzeiro começou o domingão jogando muito bem. Né? Envolveu o Pouso Alegre, foi um jogo interessante do Cruzeiro, tá jogando bem o Cruzeiro nos últimos jogos, tô gostando do Cabuloso, que começou o seu placar, a sua vitória, com o gol do Magno, gol contra do Magno, né, aos 60 minutos. O William até cruza ali para a área, mas a bola desvia no lateral esquerdo do Pouso Alegre e vai pro gol. Então acho que por conta desse desvio aí, se configura como gol contra. O Diniano fez o segundo gol, né, de cabeça, um belo cabeceio, e o Cruzeiro teve as principais chances, envolveu muito bem o Pouso Alegre e mereceu essa vitória fora de casa. No Campeonato Carioca, um jogo também muito interessante foi Flamengo e Fluminense, onde o Flamengo foi amplamente melhor no segundo tempo. No primeiro tempo as coisas foram um pouco mais equilibradas, faltou um pouco de criação e um pouco de ofensividade do Flamengo, eu achei, no primeiro tempo. Já no segundo tempo o Flamengo não, foi para cima, envolveu, teve aquele futebol, cara, que foi contra o Boa Vista, que eu gostei bastante, quando o Flamengo soube envolver muito bem o Boa Vista, e nesse jogo contra o Fluminense o time também soube envolver muito bem o Fluminense no segundo tempo. No primeiro, acho que foi uma coisa mais estudando ali, percebendo como que o Fluminense ia atacar, ia se portar no jogo, mas o Fluminense optou por estar com o time titular nesse jogo também. Vamos ver como que vai estar até quinta-feira, porque eu senti o Fluminense, né, sentindo, demais a sua parte física na segunda etapa, principalmente no finalzinho, onde sai o gol do Everton, Cebolinha, onde tem a chance do Arrascaeta no meio de campo. Senti demais o Fluminense fisicamente nesse momento. Contra a LDU, onde o Fluminense vai precisar correr atrás, com um time que provavelmente vai se fechar e esperar os contra-ataques, eu acho que o Fluminense tem que ligar o sinal de alerta, porque, cara, vai acabar cansando muito nesse jogo, como cansou no jogo de ida já na altitude. Mas Pedro e Everton, Cebolinha, como eu falei, fizeram os gols do Flamengo. Grande jogo do Flamengo, um bom jogo do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe caiu demais de rendimento. No Campeonato Baiano, o Juazeirense perdeu para o Bahia, né, em casa, por 2-1. Mauro Gabriel até fez o primeiro gol do jogo para Juazeirense, que foi um jogo de poucas oportunidades. Essa também do Mauro foi a primeira, que converteu e fez o gol, e aí depois o Bahia entrou na partida também. Então, assim como o Palmeiras, o Bahia precisou tomar esse gol da Juazeirense para entrar no jogo e sentiu que estava realmente perdendo, né? E aí Davi Duarte e Ademir fizeram os gols da virada do Bahia nesse jogo em Juazeiro do Norte. Também no Campeonato Goiano, e aí, cara, é muito simples, né? O Goianésia teve um jogador expulso no primeiro tempo, né? Depois do Rony ter feito o primeiro gol pro Dragão. E, enfim, o Rony fez o primeiro gol pro Dragão, o Caio Rangel descontou pro Goianésia. E aí, cara, foi um avalanche depois da expulsão do capitão do Goianésia. Enfim, 5-1 pro Atlético Goianiense, né? Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues, Alex Vinícius e Shailon fizeram os gols do Dragão nesse jogo. Um bom jogo do Atlético Goianiense, na minha opinião, o melhor jogo do Dragão nesse ano. O gol do Shailon, inclusive, o último gol foi brincadeira, foi um golaço mesmo, muito envolvendo muito o setor defensivo do Goianésia, que é um time muito frágil. Então, assim, tem essa questão também pra gente levantar, que é um time bem frágil, né? Ainda mais com um jogador a mais. O Dragão soube explorar muito bem essa questão e jogar bem. Gostei desse jogo do Atlético Goianiense, e eu que venho criticando muito a equipe, né? Ainda é um candidato para brigar para não cair, mas já tá jogando, inclusive, nesse jogo foi melhor, inclusive, até
do que o Criciúma. O Atlético Paranaense também venceu e sobrou contra o São Joséense na Liga Arena. Foi um jogo muito interessante do Furacão, a equipe dominou mesmo o São Joséense, mas demorou para fazer os seus gols. Só saíram no segundo tempo. Mas criou muito bem no primeiro tempo, criou também bastante no segundo tempo, e os gols foram saindo naturalmente. Eu acho que o Atlético até venceria esse jogo, se 1-0, 2-0 ou 3-1 como foi, venceria e venceu com bastante tranquilidade. O gol do Messias, né, que foi o gol do São Joséense, só saiu no finalzinho do jogo ali, inclusive saiu o gol do Diório depois, então foi bem controlada a situação ali pelo Atlético Paranaense. Jader e Diório, como eu falei, fizeram os gols, Diório inclusive 2 vezes, fizeram os gols do Furacão nesse jogo, e o Messias, como eu também falei, descontou para São Joséense. No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, ficou em 1-1 mesmo, Guarani e São Paulo, um jogo onde aconteceu tudo no primeiro tempo, né? O Caleri fez o primeiro gol do jogo de pênalti, e depois Léo Santos empatou nos acréscimos da primeira etapa. Foi um jogo... Cara, se não fosse o Rafael, o São Paulo provavelmente teria saído derrotado do estádio do Bugre, mas eu senti também o São Paulo falhando demais no setor defensivo. Eu sei que eu vou repetitivo isso porque tem um time paulista que também falhou demais no setor defensivo. Mas eu senti o São Paulo muito fraco defensivamente, fraco de marcação, de imposição física, coisa que não é normal do São Paulo. O São Paulo é um time físico, é um time de chegada, é um time de se impor fisicamente contra o seu rival. Nesse jogo contra o Guarani eu não senti muito isso. O São Paulo deu espaços para o Guarani somente de contra-ataque, mas também faltou ali uma qualidade, um finesse melhor na finalização, na conclusão de jogadas. Caleri desperdiçou muitas, Ferreirinha também desperdiçou algumas, então São Paulo precisa também ajustar esse sistema ofensivo. Claro que se tomou um gol e fazer 4, né, ganhar de 4-1 fora de casa, eu acho que é o ideal para o São Paulo. Mas a gente está vendo o São Paulo vindo uma maré muito ruim de resultados e de falhas consecutivas no sistema defensivo. Vale ligar o sinal para essa temporada, inclusive, né, vai ter Libertadores aí, o São Paulo para disputar, e precisa desse sinal amarelo para quase laranja. Um jogaço que tivemos nesse final de semana foi o Grenal, entre Inter e Grêmio, um jogaço mesmo. Um jogaço porque as duas equipes quiseram jogar bola, e o Grêmio foi bem, o Inter foi bem. Foram duas equipes muito boas que qualquer um podia vencer, que estava tudo bem. O René fez o primeiro gol do jogo, só que contra, né, a favor do Grêmio, e aí o Maurício empatou, o Vila Sante fez o 2-1, Alário e Alan Patrick viraram o jogo para o Colorado. O Alário, inclusive, seus primeiros 40 segundos de Inter foi nesse gol de empate, e aí o Alan Patrick fez o gol da virada no segundo tempo. Cara, eu não vi o lance certinho ali na linha da grande área, não sei se foi realmente pênalti, óbvio que o carrinho foi, né, a falta houve, mas eu não sei se foi dentro ou fora da área. Óbvio que o VAR checou, o árbitro, o Daronco inclusive, ficou muito convicto da marcação de pênalti, então eu acho que foi realmente pênalti. Eu acho que ele estava próximo ao lance, teve questões para verificar. Vale aí esse gol aí do Inter aí da virada. Bom jogo do Inter, um bom jogo do Grêmio, um jogo honesto. Eu acho que essas duas equipes têm muito a acrescentar para o futebol brasileiro, nesse ano, inclusive. Só que o Inter, cara, precisa desse time de regularidade, claro. O que o Inter precisa é de regularidade. Ano passado a equipe não teve tanta regularidade assim, tanto que ficou até distante da classificação para a Libertadores, vai para a Sul-Americana e, enfim, o projeto Inter nessa Sula até avançando bem nessas fases eliminatórias. Também no domingo tivemos o confronto entre Vitória e Atlético da Bahia, 3-0 para o Vitória, uma excelente vitória do Vitória, 3-0, dominou, jogou bem, bonito mesmo, gostei do Vitória nesse jogo. Gol de Rodrigo Andrade, Osvaldo, esse foi um golaço, vale a pena você procurar para ver. E Daniel Júnior fecharam aí o placar elástico do Vitória nesse jogo contra o Atlético Bahia. Quem perdeu e não jogou bem, Tornado, mas teve 24 finalizações do Corinthians contra a Ponte Preta. Nossa, o Corinthians dominou a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Foi 70% de posse de bola contra 30% da Ponte Preta. Mas, cara, a Ponte Preta foi letal. Letal numa falha do goleiro Carlos Miguel, que espalmou a bola exatamente por meio da área, na cabeça do Iago Dias, que ele só empurrou pro gol. Mas foi um jogo pobre ofensivamente do Corinthians. Foi um jogo onde o Corinthians não conseguiu ser efetivo nas chances que teve. Chutou 24, mas só 4 foram no gol e 2 com grande perigo. As outras passaram perto, mas foram finalizações para fora.
seja, o Corinthians não dominou a Ponte Preta no sentido, tipo, deu trabalho pro goleiro Pedro Rocha da Ponte Preta. Pelo contrário, faltou finalização no gol, faltou perigo ao gol da Ponte Preta real. É óbvio que teve número de finalizações, teve número de cruzamento, mas é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians e que precisa entregar muitas coisas nessa temporada. O time fica distante da classificação para o Campeonato Paulista, acho que tem chances de brigar, tem 6 pontos ainda em disputa, o Corinthians está a 4 de conseguir a classificação, mas é aquilo, se o Corinthians vencer e o segundo time também vencer nessa próxima rodada, aí o time já está fora, não consegue a classificação na próxima rodada. Tem que torcer para 2 tropeços seguidos dessas equipes. É muito, né? E a gente sabe que é muito, porque inclusive tem a Inter, e se eu não me engano tem mais um time com 14 pontos, né? A Inter e o Mirassol com 14 pontos. Então o Corinthians precisava torcer contra essas 2 equipes para conseguir avançar para a próxima fase. E o Corinthians não está jogando bem o suficiente para a gente garantir que vai conquistar os 6 pontos. Eu acho até que contra o próximo jogo, se não me engano, é Corinthians e Santo André, acho que o Corinthians até consegue vencer com tranquilidade o Santo André. Mas o último jogo a gente não sabe, inclusive precisa do último jogo, né? Mesmo que o Corinthians vença e essas 2 equipes percam, o Corinthians vai precisar vencer o último jogo para classificar. Então ficou muito difícil a vida do Corinthians, e merecidamente, né? O time está fazendo um péssimo campeonato estadual e tá certo pagar por esse preço, ficando fora, né, da fase de mata-mata. Mas é isso, meus queridos, eu acho que esse foi minha análise dos jogos do final de semana. Esse meio de semana a gente vai ter poucos jogos, menos jogos do que a gente teve no final de semana, só que jogos decisivos, né? Vamos saber se o Botafogo avançou, se o Bragantino avançou, se o Fluminense foi campeão da Recopa, se alguns times também avançaram pela Copa do Brasil. Então, fica aqui, sexta-feira eu vou trazer mais um vídeo aqui, analisando os jogos desse meio de semana que a gente vai passar agora. Falou? Um abraço com Deus, uma boa semana para todo mundo aí. Se você está vendo esse vídeo em algum outro dia, que você tenha 7 dias para frente aí incríveis na sua vida. Um abraço com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.